O outro lado. Muito boa noite, o meu nome é João Almeida Rosa e trago-vos, como costume, nas segundas-feiras à noite, O Outro Lado. Depois de dois atores, Custódia Galego e Rogério Samora, tenho comigo um convidado diferente. É um dos jornalistas mais conhecidos no patamar nacional, principalmente para quem acompanha as áreas do desporto e da política. Tem 43 anos, trabalha na RTP, passou pela SIC e por diversas rádios, chama-se Carlos Janiel. Olá, Carlos. Olá, Quero João. desde já agradecer-lhe ter aceitado o nosso convite. Carlos, eu tenho lá por casa umas coleções de cromos de futebol inacabadas. Ouvi dizer que era a pessoa para me ajudar a acabá-las. É correto? É meio correto, porque também o que tenho mais são coleções por acabar. Portanto, se calhar juntando as minhas meias coleções às suas meias coleções, a gente faz umas coleções inteiras. Mas eu nunca fui muito colar cromos em cadernetas, fui guardando alguns. Gostava mais de simular equipas, simular jogos, simular relatos de futebol e no fundo, fazer as transferências dos jogadores de umas equipas para as outras. Portanto, foi sempre algo que eu gostei mais de manusear do que provavelmente de guardar. O seu gosto pelo futebol é público e sei também que foi um praticante federado. Se pudesse escolher ter seguido a carreira de futebolista, teria-lo feito em detrimento do jornalismo? Naquela altura, sim, talvez, porque era um sonho de criança poder jogar futebol, mas depois, enquanto jogava, fui percebendo que dificilmente ia ter uma carreira extraordinária no futebol, ainda que tivesse habilidade e gostasse muito de jogar, mas acabei por jogar futebol quase por uma insistência, porque eu joguei ao Campo Patins uns anos e eu tinha um pequeno sopro cardíaco, meus pais não queriam que eu jogasse futebol, aquilo foi quase uma birra minha, dizer eu não posso acabar esta idade sem esta fase de formação em que tinha algum tempo sem jogar futebol, que era o que eu verdadeiramente gostava. E, portanto, consegui jogar 2 anos. Depois tinha a possibilidade de continuar a jogar a nível amador, quem sabe depois vir a ter mais sorte, mas não fazia sentido, até porque na altura fui estudar para o Porto, eu não vivia no Porto e tive que fazer a opção. Com que idade é que acabou de jogar futebol? Parei com quase 18, portanto fiz os anos de júnior e parei quando passei a sénior, mas também entrei na faculdade. Portanto, foi a opção exatamente pela faculdade? A faculdade era no Porto. Eu quando muito podia ter jogado ou ficado ali numa equipa pequena do Concelho de Paredes, que é a minha terra, ou ter tentado mesmo forçar ou continuação no Paredes, mas o mais provável ali era poder jogar num clube mais pequeno e perante isso, ir para a faculdade, estudar e construir um futuro era mais evidente. Li por aí que tinha a classe de Aimar, era construtor de jogo. A classe de Aimar é um exagero de uns amigos, porque aquilo não fui eu que disse, foram uns amigos que me rotularam assim, mas era o lugar que eu jogava, de facto, era um médio ofensivo, podia ser avançado, podia jogar um médio centro mais tradicional, mas onde eu gostava de jogar era nesse, vamos dizer, espaço criativo do jogo do médio ofensivo. Marcelo Bielsa disse uma vez que de futebol poucos percebem, mas muitos opinam. Concorda? Não sei se poucos percebem, mas que muitos opinam, não tenho dúvida. Se calhar poucos percebem em função de tantos que pensam que percebem. Isso eu estarei de acordo. Se temos assim, das pessoas todas que acham que percebem de futebol, nem todas percebem tanto assim, eu estarei de acordo. Por brincadeira, costumo dizer que já vi muitas exposições de pintura e não sei criticar um quadro e que li ainda mais livros e não seria crítico literário. Nem toda a gente que vê futebol, apesar de poder pensar que está habilitada a isso, tem condições para ser crítico de futebol. Qual acha que é a importância de ter praticado a modalidade que tantas vezes comenta? Ajuda-lo no jornalismo ter praticado futebol? Ajuda, claro. Não acho que seja uma coisa determinante, mas é evidente que quando se fala da prática e do que se sente um jogador de futebol, do que se sente no relevado, mesmo a nível da formação, de escalões de formação, eu senti o que é a vivência de um balneário, que é um grupo de homens, na altura de rapazes, a tentar lutar pelo mesmo objetivo. Sei o que é a frustração de ser suplente, sei o que é a alegria de marcar um golo, sei o que é o desespero de falhar um penalti, sei o que é ouvir o treinador mesmo quando não gostamos do que ele diz. Percebe-se melhor o que é uma reprimenda em grupo e o que é uma reprimenda individual. Enfim, há coisas que de facto a prática ajudam a sentir e que depois ajudam na teoria também. Aceita perfeitamente, portanto, que uma pessoa, e passo a usar a expressão, que nunca tenha dado um pontapé na bola, tenha um espaço de opinião, por exemplo, semanal, em que comente e critica a atualidade futebolística? Aceito perfeitamente, porque acho que não é apenas a prática do jogo enquanto executante que garante aptidões às pessoas, ainda que seja difícil, que uma pessoa que gosta muito de futebol, pelo menos a brincar com os amigos, nunca tenha jogado. Embora é evidente que isso é diferente de jogar federado e de jogar, sobretudo, a outro nível de competição. Mas o que me parece, o que não pode acontecer é gente que começou a gostar de futebol aos 20 e tal anos, quando
quando descobriu que podia ter emprego nesta área e que depois se torna uma espécie de especialista. Ou gente que não vê os jogos, que não gosta verdadeiramente do jogo e depois que o comenta. E há alguns casos de pessoas assim, em que se nota claramente que veem pouco e que se calhar não gostam tanto assim. Isso é que eu não acredito. Agora, poder comentar bem, analisar bem, sem ter sido propriamente um grande jogador de futebol, acho normal. Seria aceito na esfera pública que, para inverter aqui as situações, aparecessem futebolistas com espaço de opinião relativo à política nacional, por exemplo? Não é fácil, porque apesar de tudo a política não é tão transclassista, não vincula tanto gente de origens tão diferentes e de meios tão diferentes como o futebol. O futebol a esse nível é um fenómeno social total, agrupa gente com diversas proveniências, diversas origens, com um estatuto social e económico muito diverso. Portanto, é muito fácil juntar gente de outros saberes e de outras áreas a comentar algo que tenha um vínculo de paixão a cada um de nós, que é o futebol. A política pode ter vínculo de paixão para quem vive os partidos como uma clubite, mas na maioria dos casos não. E exige necessariamente um grau de conhecimentos a outro nível que possivelmente não é tão fácil assim para quem emerge de outro meio. Agora, um jogador de futebol poder ser um político, isso é uma coisa perfeitamente normal, pode acontecer e já aconteceu. Nós temos deputados que jogaram futebol, tivemos ministros que jogaram futebol, primeiros ministros e presidentes da República que adoram futebol, por exemplo, Jorge Sampaio adora futebol, vai recorrentemente ao futebol, Marcos Mendes joga futebol com os amigos, enfim, há muita gente que é destacado na sociedade, mas é mais o futebol que entra nas outras áreas, não é? Melhor, são mais as outras áreas que entram no futebol do que o futebol que sai do jogo para entrar noutras áreas. O Carlos, como é que concilia o seu lado profissional, portanto, enquanto jornalista e enquanto adepto? Sente-se, por exemplo, à vontade para ir ver qualquer jogo que queira ao estádio? Eu sou jornalista sempre. Eu não me manifesto num estádio. Eu sou manifesto, quer dizer, se bato palmas se for um golo bom, se for a seleção nacional, claro, sou capaz de mostrar alguma efusividade mais, é a única circunstância. No resto, eu sou, nos estádios, um espectador frio, porque eu não deixo de ser jornalista e, sobretudo, não deixo de ser uma pessoa que as pessoas que estão à minha volta sabem quem é e de quem esperam uma conduta de isenção, ainda que obviamente tenha clube da minha preferência e que vibre mais com ele, mas é muito diferente para mim ver o jogo enquanto adepto e enquanto jornalista ou analista do futebol. É muito diferente para mim estar sozinho em casa tranquilo e poder dizer até uns palavrões ou estar num estádio rodeado de outras pessoas, mas tenho que ser sincero e dizer que a minha forma de ver o jogo mudou muito com a exigência que me pus a mim próprio de análise do jogo. Ou seja, eu hoje mesmo tranquilo, sozinho, com amigos, sou mais frio a ver os jogos, porque permanentemente, quase sem querer, estou a analisar, estou a tentar perceber o que está a acontecer, do que emotivo e apenas a ter o lado lúdico do jogo, que às vezes é pena, às vezes tenho saudades. Isso que eu ia perguntar, e não é pena perder esse lado mais emotivo do futebol? Às vezes tenho saudades de mim próprio enquanto adepto puro e simples, e confesso que há alguns jogos, e não tem de ser necessário, às vezes até jogos de equipas estrangeiras, em que eu me deixo levar pelo jogo, e digo, agora não te vais preocupar com táticas, com riscos, com erros, com alternativas do treinador, vais ver o jogo, desfruta apenas, e ainda vou conseguir. A passagem no início, portanto, quando começou a ser jornalista, foi fácil deixar de mostrar efusividade, deixar a emoção de lado? Eu, desde muito cedo, eu comecei na rádio em Paredes, durante o meu último ano de júnior, jogava nos júniores, treinava com as reservas e relatava os jogos dos meus colegas ao fim de semana, porque a grande parte deles já treinavam comigo. E, portanto, eu fui-me habituando a algum distanciamento, mesmo de pessoas que eram minhas amigas e com quem eu lidava todos os dias. Depois, a minha entrada na profissão, felizmente, foi acompanhada por pessoas que, do ponto de vista ético, são pessoas que me ajudaram a perceber depressa qual era a minha missão neste mundo, mesmo antes de eu ter estudado jornalismo propriamente, foi com esse saber de experiência feito e com bons exemplos que rapidamente percebi que há um grau de exigência que é ético e é deontológico nesta profissão e que nos obriga a pensar que estamos a servir público e não a servir outra coisa qualquer. E se nós pensarmos sempre nisso, que servimos um público, e um público que é diverso, seja na política, seja no futebol, na religião, enfim, em tantas atividades, e que não é um público uno, nós pensamos sempre que o respeito por esse público ou por esses públicos que são diferentes e com sensibilidades diferentes, e no futebol com paixões diferentes, nos obriga a um exercício de equidistância e de isenção permanente.
Falámos aqui de opinião, de comentário, e o Carlos na sua carreira já apresentou telejornais, como ainda apresenta, já moderou programas e também já participou como comentador, como faz no Grande Área atualmente. De que é que gosta mais? Eu gosto muito de duas eu gosto do direto, eu gosto do improviso e gosto de intervir, ou seja, eu gosto que a minha presença não seja igual a outra qualquer que poderia acontecer, portanto, ou seja, enquanto moderador, com não todo o perde respeito pelos meus colegas que fazem, alguns fazem tão bem e melhor que eu, muitas das coisas que eu faço, hoje dá mais gozo moderar debates e comentar futebol, por exemplo, do que apenas apresentar um noticiário. Faço, obviamente, com gosto, tenho uma profissão de que gosto, de apresentar telejornais há muito tempo e faço com o melhor do meu empenho. Agora, tirar gozo, tiro mais quando sou mais testado e quando tenho noção que o programa depende mais de mim. E isso acontece tanto quando eu modero um debate de política, como acontece, obviamente, quando eu comento futebol, em que é a minha opinião que está em causa também. E no meio de todas essas funções, todas ligadas ao jornalismo, mas todas diferentes, não tem dificuldades às vezes em marcar bem os limites que o seu papel pede? Quando comecei a comentar, percebi que às vezes nós temos a tentação, porque são muitos anos na cadeira do moderador, de quase influenciar o curso dos programas e de intervir às vezes demais pelo hábito que temos de sermos nós a gerir e a conduzir os programas. Já parti com essa preocupação. Acho que se calhar não consegui logo ser muito eficaz em não entrar no campo que não é o meu e que é dos apresentadores, dos moderadores, mas creio que com o tempo fui conseguindo perceber o que estava a fazer além do que era o que se esperava de mim. Nunca lhe aconteceu, enquanto moderador, dar a sua opinião sobre determinado tema? A opinião, literalmente, não. É claro que se percebe muitas vezes pela forma como fazemos a pergunta, como deixamos como fazemos uma deixa, como deixamos no ar implícita uma segunda leitura, que podemos pensar num determinado sentido, mas eu, quando estou a moderar, tento, tanto quanto possível, que a minha opinião não surja. Agora, assim, o jornalismo não tem apenas facto e opinião. O jornalismo tem uma coisa muito importante no meio disto, que se chama interpretação e relacionamento dos factos e enquadramento dos factos. E isso compete a um moderador de um debate poder fazer também. Ter memória, saber comparar o que se disse hoje com o que se disse ontem, saber se a pessoa hoje está a ser coerente com o que afirmou anteriormente, saber se algo que uma pessoa diz é ou não diferente ou parecido com algo que outro já tinha dito. Isto não é dar opinião. Isto é ter memória, ter capacidade e algum esforço de nos informarmos, de nos prepararmos para a cada momento conseguirmos ser mais jornalistas, porque eu costumo dizer muitas vezes uma coisa que eu vi alguém que já não sei quem, mas que é muito inteligente, que é, no jornalismo não basta contar os factos com verdade, é preciso procurar a verdade dos factos. Os factos com verdade às vezes são uma grande mentira. Se conseguirmos apenas construir factos, os factos todos somados podem ser uma mentira absoluta. Em que função se acha melhor? Em que função acha que desempenha melhor o seu papel no jornalismo? Quer dizer, não consigo julgar-me. Eu tento fazer bem tudo. Depois vai depender de cada pessoa. Se sempre disseres o que é que eu gostava mais em mim, eu gostava, por exemplo, às vezes nos comentários, conseguir falar um pouco menos, se calhar falar um pouco mais devagar. Eu gostava, em alguns momentos dos espaços de debate, talvez ser ainda melhor no alinhamento dos temas e conseguir. Portanto, eu acho que ainda tenho coisas que posso fazer melhor, mas aquilo que eu hoje faço melhor não sou capaz de dizer. Eu tento pôr o melhor de mim em apresentação, moderação e comentário. A qualidade do jornalismo desportivo português é às vezes questionada. O Carlos acha que o jornalismo que trata o desporto está no mesmo nível do jornalismo que trata as outras áreas? Está completamente, e em algumas circunstâncias está acima, noutras está abaixo. Não há um jornalismo desportivo, há vários. Há o jornalismo da imprensa, há o jornalismo da televisão, há o jornalismo da rádio, hoje há o jornalismo online. Quer dizer, não há um jornalismo desportivo. Eu creio que o jornalismo desportivo que se faz, por exemplo, na RTP não tem nada a ver com o que se faz na TV ou na SIC. São padrões de cobertura completamente diferentes. Quais são as diferenças? Eu acho que apesar de tudo, e os resultados, por exemplo, ao nível dos canais de informação mostram isso, o desporto tal qual se faz na RTP, se calhar por uma questão histórica, de tradição, de uma série de um hábito que vem de muitos anos, é mais profundo, é mais reflexivo,
é mais de serviço público, num certo sentido, como se impõe. Nós temos programas em que falamos de mais modalidades, em que trazemos outros protagonistas. Nós não vivemos, por exemplo, nos programas de futebol, como o Grande Diário, nós não vivemos uma hora do programa a rever penaltis, fora de jogo 10 vezes e a discutir se um jogador devia levar cartão amarelo, vermelho ou cartão nenhum. Nós falamos muito mais do jogo. Nós não temos um programa de show-off muito colorido, com um cenário XPTO e em que toda a gente tenta dizer um soundbite mais polémico. Na partida é um programa onde se procura refletir mais sobre o jogo, as circunstâncias do jogo. Não se procura a polémica, procura-se o conteúdo. E, portanto, eu acredito que há uma diferença clara. Portanto, mas isto só para dizer que há formas de... Não era aqui tanto gostar mais ou menos. É evidente que é normal que eu gosto mais daquilo em que estou envolvido, porque faço parte e contribuo para que seja assim, mas sobretudo para dizer que não há um jornalismo desportivo. Agora, em relação aos outros jornalismos, não acho nada aos outros tipos de jornalismo, às outras áreas, porque o jornalismo há só um, embora apresentado diversas capas. Em relação ao jornalismo que se faz na área da política, ao jornalismo que se faz na área da economia, não me parece nada que o jornalismo desportivo em Portugal esteja pior, pelo contrário. Aliás, o sucesso de audiências e vendas há de ter algum significado a esse nível também. Na sua carreira, alguma vez sentiu pressões? Sim, claro, mas isso é normal. É normal que nós sintamos pressões físicas. Olha, em estádios de futebol senti muitas vezes. Uma coisa é estar a trabalhar com a certeza que não nos vai acontecer nada de mal, e outra coisa é estar a trabalhar com quase a certeza de que se pode ser apedrejado, agredido, insultado a seguir. Não é uma circunstância idêntica. Pressões dos poderes. Nós sabemos quando estamos a fazer coisas que agradam mais ou menos a determinados poderes. Nunca fui muito sensível a isso. Não gosto de ser demagogo, mas é verdade quando se diz que mais grave que as pressões é a forma como nós as deixamos interferir no nosso trabalho, e aí é que a situação é delicada. É verdade que muitas vezes não é fácil não ceder, porque nós temos uma atividade sensível em que uma notícia pode ter um peso muito grande na vida de uma empresa, de um clube, de um governo, mas nós temos que andar convictos de que andamos a fazer um trabalho sério, e, portanto, fazer um trabalho sério é resistir às pressões. Tive a oportunidade de, na primeira temporada, entrevistar o Carlos Severino, que, entre muitas outras coisas, me disse que, pelo menos em determinadas alturas, há poucos jornalistas em Portugal que conseguem ser independentes. O Carlos alguma vez sentiu essa falta de independência? Há dois conceitos que são diferentes. Independência é uma coisa e isenção é outra. O jornalista tem que ser sempre isento. Independente não se consegue ser sempre. Quando há um massacre, nós somos pelas vítimas, não é? Quando há uma criança raptada ou maltratada, nós somos pela criança, não é? Quando estamos a noticiar situações em que há uma parte mais frágil. Quando houve o caso de Timor, os jornalistas portugueses eram todos pró-Timor e não pró-Indonésia. Portanto, há muitas circunstâncias na vida do jornalismo em que nós não somos independentes, nem devemos ter essa ilusão e, se calhar, às vezes, nem essa pretensão. Agora, outra coisa é ser isento. Eu admito, e seguramente já fui acusado muitas vezes de não ser, porque então no futebol, quer dizer, é quase fatal que isso aconteça, mas isso acontece, é o risco de ter opinião, sobretudo. Quando não se tem opinião sobre nada, não se é acusado. Quando se dizem banalidades, quando se diz que Deus é um tipo porreiro, mas o diabo também não é mau, tenta-se agradar a toda a gente, mas também é o caminho mais fácil para não agradar a ninguém. No futebol, já seguramente fui acusado de ser dos clubes todos, tenho a certeza absoluta que tentei sempre ser isento e em cada momento ponderar o que eu digo de um clube, por exemplo, se é o que eu seria capaz de dizer de um outro. E isso quase sempre consigo dizer que sim, não me lembro de não ter dito. Agora, não quero ter a pretensão de dizer assim, fui sempre isento, não. Mas mais importante do que ter sido sempre isento é ter sempre tentado ser isento. Eu isso tenho a certeza que tentei sempre. Não revela o clube de futebol exatamente para não ser alvo desse tipo de preconceito, diria? Sim, em certa medida, mas se calhar qualquer dia revelo, porque já acho que isto começa a ser uma coisa, as pessoas depois especulam tanto. Tantas já sabem, em primeiro lugar, porque eu não escondo dos meus amigos, das pessoas das minhas relações. E depois as pessoas andam tanto a discutir à volta disso como se isso fosse uma coisa importante, que se calhar qualquer dia perco a paciência. Mas eu prefiro, e é esta a razão pela qual eu normalmente evito, eu prefiro que as pessoas que me ouvem e que não conhecem o cidadão Carlos Daniel, conhecem o jornalista, o profissional, que o ouçam sem preconceito, que o ouçam tentando dizer, antes de dizer este tipo é desta cor ou daquela,
este tipo tem razão ou não tem, ele percebe alguma coisa disto ou não, ele ajuda-me ou não a ver melhor e a perceber melhor, no caso, o fenómeno do futebol. E é isso que eu gostava que acontecesse. Já sentiu esse preconceito pelas pessoas que conhecem o seu clube? Sim, sempre são aquelas em que se sente mais, é normal, mas também são aquelas de quem sabem melhor os elogios quando dizem que é incrível como tu consegues, em determinado momento, não demonstrar qual é a tua preferência, mas também acho que são aquelas que tendem a ser mais cruéis e até injustas quando acham que é pelo prisma da clubite que nós temos uma determinada opinião. Sendo um jornalista já com alguns anos de carreira e, portanto, que já lidou com algumas gerações, qual acha que é a diferença da sua geração de jornalistas para a minha geração de jornalistas? No essencial, não consigo dizer com facilidade, porque eu hoje ainda não conheço assim tanto as novas gerações de jornalistas, infelizmente nas empresas na empresa onde trabalho e noutras que conheço, não tem entrado assim tantos jornalistas novos para nós hoje termos uma visão desse contraste. Eu acho que para as novas gerações, sobretudo, há duas vantagens, mas depois há imensa desvantagem deste mercado saturado. Mas as duas vantagens, uma é que tem a possibilidade de ter uma formação muito mais ampla e multidisciplinar, até nas áreas tecnológicas, e a outra é que têm, isto a pensar nos meios eletrónicos de informação necessariamente, e a outra é que têm hoje um saber muito mais específico que lhes é dado e mais prático. Eu acredito que a evolução do discurso, apesar de tudo, tem sido positiva e, portanto, as pessoas têm um know-how mais amplo, não apenas a velha questão da notícia, da reportagem, do texto jornalístico, vão para além disso, são ferramentas que nós não tínhamos, e têm uma formação mais específica na área do jornalismo. Se calhar os cursos são hoje menos filosóficos e sociológicos e são mais vocacionados para a prática do jornalismo. Mas não sei se isto traduz de uma vantagem competitiva, não sei se isto, por exemplo, dilui outros saberes e que as pessoas acabam por saber muito de jornalismo e menos de outras coisas. Quem só sabe de jornalismo nem de jornalismo sabe, como quem só sabe de futebol ou de medicina nem disso sabe. E, portanto, quanto mais amplos for a paleta de saberes de cada um, melhor, e, portanto, espero que os cursos estejam a ser mais concretos no sentido técnico da profissão, mas não deixem de ser amplos no sentido do conhecimento. Acha que o jornalista deve ser cada vez mais polivalente ou cada vez mais especializado? Um jornalista é, por definição, um generalista, mas a grande defesa para o futuro do jornalismo, a par da reportagem, do bem contar de histórias, que será sempre uma base do jornalismo, é alguma especialização. Eu acho que os jornalistas devem hoje claramente investir naquilo em que verdadeiramente podem fazer a diferença, até pela escassez de oferta em termos de emprego. O jornalista que fizer a diferença numa determinada área é um jornalista que tem mais valor. O que é que os jovens que entram agora no mercado, e já falou da dificuldade que é entrar no mercado, podem fazer ou mostrar para conseguir uma boa carreira desde o início? Podem mostrar duas coisas fundamentais que são sempre as mesmas. Uma é conhecimento, cultura, ter uma capacidade de dominar assuntos variada, como eu dizia há pouco, e depois, em segundo plano, uma competência técnica, uma habilidade natural para a função. Às vezes diz que é um talento, um dom, não é? Mas que é desenvolvido e que é aprendido na escola e em cursos posteriores que se podem fazer de aperfeiçoamento técnico. Mas a primeira questão sempre, aquilo que aos meus olhos sempre distinguiu um candidato a jornalista, um jovem jornalista numa redação, dos demais, foi: este tipo é culto, este tipo acompanha o mundo, percebe o que está a acontecer. Se essa pessoa não for inapta por qualquer razão física, essa pessoa tem sempre vantagens sobre as outras. Quem ler mais jornais, quem ler mais livros, quem for mais culto, quem se tem se interessar mais, quem hoje um jornalista pode gostar muito de futebol, mas não perceber um pouco de economia, não percebe nada do mundo. O mundo hoje é económico, não é? Quem não se interessar pela política não faz sentido. Quem não se interessar um pouco pelo noticiário cultural, mesmo que seja pela cultura do cinema e da música, o que é este tempo, que tempo é este, a cultura de lazer até. Um jornalista tem que ser alguém que é atualizado. Se nós estamos a pedir aos mais velhos, nos quais qualquer dia já me incluo tristemente, não é? que se mantenham atualizados sobre quais são as ofertas culturais, o que é hoje a noite de Lisboa, a noite do Porto, o que é que as pessoas procuram, o que é que as novas gerações andam atrás, quais são os espetáculos que veem, mas também porque é que estamos em crise, o que é isto do déficit, da dívida, não é? Como é que se supera, o que é o pós-troika, o que é o programa cautelar. Bem, não faz sentido que os mais novos queiram chegar a este meio sem fazerem um esforço. Em alguns casos é um esforço, porque isto dá trabalho, nem tudo, nós não podemos gostar de tudo como eu gosto de futebol, não é? Mas tem que fazer um esforço para chegar a uma redação e ser a mais-valia.
Esta semana foi escrito um artigo no Expresso que enumerava as vantagens dos estágios não remunerados. O Carlos considera que esse tipo de trabalho sem compensação monetária tem mais vantagens ou desvantagens para o trabalhador? Quer dizer, eu considero que um estágio, se for bom, se for competente, bem acompanhado e se a pessoa puder desenvolver as suas competências, é sempre bom para o trabalhador. Não tenho, obviamente, capacidade para dizer que um estágio não remunerado é melhor que um remunerado, porque para um jovem jornalista, candidato a jornalista, nesta profissão ou noutra qualquer até, se puder estar a fazer o seu estágio competente, a ser apoiado, a ajudar a desenvolver e a concretizar, a pôr na prática os conhecimentos que adquiriu na formação académica, e receber algum dinheiro por isso, eu acho que é sempre melhor do que não receber. Agora, é evidente que se isto for numa perspectiva de acomodação, a pessoa agora já ganhou algum, e, portanto, mas um estágio nunca é uma acomodação porque nunca é uma solução definitiva, é uma situação definitiva. Eu acredito que a melhor circunstância, a circunstância ideal, é um estágio que já seja capaz de refletir um grau de exigência grande ao nível da seleção dos candidatos e que depois possa, de uma certa forma, já compensar esse trabalho, porque não gosto de ver uma massa de gente a chegar e a ser, em alguns casos, como sabemos que é, praticamente explorada, porque depois acaba por se tornar não um estagiário, mas um trabalhador de redação não pago. Para além do jornalismo, do futebol que praticou, também praticou hóquei, como também já disse, o Carlos Janiel tem andado de palco em palco a cantar com a Tertúlia dos 40, composta por mais 2 amigos. Tem também jeito para as imitações. Porquê é que não tem jeito, afinal? Porque agora não tem jeito. Olha, para bricolagem, sou um desastre completo. Não sei pregar um quadro numa parede, para me dar uma lâmpada, vejo-me aflito. Eu não nasci com o jeito de mãos, por assim dizer. Não sou nada habilidoso. Eu tinha um avô habilidosíssimo. O meu pai pinta muito bem, desenha muito bem e pinta muito bem. Eu sou um desastre a desenhar também. Nunca tive de jeito para desenho e trabalhos manuais, trabalhos oficinais. Fui sempre um aluno a quem dava uma nota razoável, porque como era bom aluno nas outras disciplinas, tinham pena do contraste daquelas. Portanto, não tenho jeito para uma série de coisas, mas sobretudo sou alguém que e se calhar é por isso que as pessoas têm a ideia que faço várias coisas, e porque eu acho que nós devemos fazer o que gostamos, o que nos dá gozo, e que somos, se nós andamos no mundo à procura da felicidade, e a felicidade é uma coisa que está lá à frente, a gente nunca alcança totalmente, e portanto o caminhar para a felicidade é um caminho, como alguém disse, né? A felicidade não é um local de chegada, é o caminho que se faz para ela, e se no meu caminho, cantar, por exemplo, é uma coisa que me diverte imenso, que tenho noção que não faço excepcionalmente bem, mas que faço com a dignidade suficiente até para poder participar de um espetáculo, se aquilo me diverte as pessoas e sobretudo me faz bem, por que não fazer? Digo sempre que quando alguém morre ou tem uma doença grave, diz, temos é que aproveitar a vida, não é? Enquanto cá andamos, aquela coisa muito portuguesa, não é? Andamos aqui todos acanhados, vestidos de escuro, com um carro cinzento, e um dia dizemos assim, porque é que eu não vivi, não é? Eu não tento contrariar isso, e portanto ainda gosto de jogar futebol, gosto de cantar, é evidente com cuidado de tentar fazer as coisas de uma forma que não colidam com aquela que é a imagem pública relativa ao meu trabalho. Pelo menos uma pessoa muito interessada. Sou alguém que gosta de viver, que tem prazer em acordar todos os dias e que todos os dias quer ir à procura de coisas que lhe deem gozo. Não sou acomodado. Eu podia ter ficado, por exemplo, a vida inteira a fazer o Trio de Ataque. O Trio de Ataque era um programa de grande sucesso, era o maior sucesso da RTP-N na altura. Hoje ainda é o programa mais visto da RTP Informação. Está muito bem entregue ao Hugo Gilberto, que é um excelentíssimo jornalista e apresentador. Mas eu fiz isso aqui 4 anos e cheguei a um ponto em que, perante outros desafios, disse eu não quero ficar a vida inteira a fazer isto. É evidente que faço o Jornal da Tarde já há tanto tempo, mas um noticiário é um noticiário, não vai ser substituído por outro, é aquilo, é para dar notícias. Nos programas vou fazendo coisas diferentes e sentindo-me motivado para fazer coisas diferentes. Às vezes o trabalho não nos motiva totalmente, não é suficiente para nós nos sentirmos preenchidos. Eu acho que a brincadeira da tertúlia, que eu encaro sempre como uma coisa completamente lateral, é um hobby, ao essencial da minha vida, é um hobby feito seriamente, feito de uma forma profissional, o mais profissional possível, mas é uma coisa que só vai existir enquanto me fizer bem, enquanto eu me sentir feliz a ir a cantar a um determinado sítio, e desde logo só vamos, por exemplo, a sítios onde saibamos que nos vamos sentir bem. Já fomos convidados para vários sítios, com todo o respeito, declinamos por sabermos que aquilo não tinha nada a ver connosco. Voltando aqui atrás, eu fiquei curioso. Qual é a imitação que faz melhor? Tem que ir ver o espetáculo da tertúlia, porque o que eu faço melhor agora é o Rui Reininho a cantar. O Carlos já ganhou ou perdeu mais amigos desde que é conhecido? Desde que é uma figura pública? Ganhei, felizmente. Ganhei mais. Claro que conheço muita gente que não é propriamente amiga, gente que é conhecida e com quem me relaciono bem.
mas tenho a noção de que hoje conheço mais gente boa, conheço mais gente interessante, e com os anos fui aprendendo a guardar os melhores. Não tenho a pretensão de ter uma infinidade de amigos, mas sinto-me um felizardo de ter alguns dos grandes amigos que tenho, e muitos deles da profissão. Mas também perdeu alguns? Não muitos. Amigos verdadeiros, acho que não. Quer dizer, alguns foram-se afastando, mas isso tem a ver com a vida, como me afastei dos amigos que andaram comigo na escola primária, e depois alguns do liceu e outros da faculdade. Quer dizer, alguns que nós vemos mais, outros vemos menos, outros que se afastam, no trabalho também. Assim, amigos verdadeiros, tê-los perdido, um ou outro, fatalmente, por afastamento. Depois alguns atritos no trabalho, que são normais, e claro que tive algumas situações de atrito que me puseram mais longe de pessoas com quem me dava bem, mas não necessariamente de grandes ou verdadeiros amigos. Que segredos existem por detrás do Carlos Daniel que todos conhecemos? Segredos? Todos nós temos umas gavetas escondidas, mas as minhas estão escondidas por causa disso. Não há muitos segredos. Eu sou alguém que gosta de ter o seu espaço, o seu canto. Por muito que tenha uma atividade aparentemente tão pública, gosto da vida normal. Gosto de ir ao supermercado, gosto de ir comprar o pão, gosto de ir levar as minhas filhas à escola e buscar. São coisas que eu faço recorrentemente, quase diariamente. Preciso chegar a casa e ter o meu espaço para ver os meus jogos de futebol, para recortar os jornais que eu não recortei, com coisas que quero guardar, para ver episódios de séries que fui perdendo e que arquivo à náusea nas boxes da televisão. Tento ter eu acho que aquilo que as pessoas menos conhecem de mim e que é porventura mais revelador de mim é que eu preservo muito um espaço meu, no sentido de encontrar momentos para recuperar da adrenalina imensa a que o trabalho me sujeita, e esta ocupação grande que eu tenho nesta altura. A família vive bem com o tempo que precisa de dar ao futebol? A minha mulher queixa-se que a televisão lá em casa ao fim de semana fica verde, que a varia está sempre verde, só se vê a relva, né? Mas tirando isso já se habituaram, ela e as minhas filhas sobretudo, os meus pais, claro, por maioria de razões já sabem há muito o que têm, mas sim, acho que há algum exagero às vezes, mas hoje, sobretudo desde que faço regularmente crónicas, como escrevo agora para o Diário Notícias e comento o futebol, passei a ver mais do que já havia apenas por prazer, e portanto compreendem isso, mas sobretudo a família habituou-se a compreender que eu sou feliz e que me sinto realizado na profissão quando faço muita coisa, quando estou muito envolvido, e não apenas quando estou a cumprir. E é o que tem acontecido? Sim, felizmente, graças também às pessoas que têm estado à frente das últimas direções da RTP, o Nuno Santos antes, agora o Paulo Ferreira, que têm acreditado em mim, que me têm dado a possibilidade de fazer coisas que me dão imenso gozo. Eu, nesta altura, posso dizer que estou numa fase da minha carreira muito, muito boa, muito feliz. Eu fui 8 anos diretor, e eu acho que, tirando os primeiros 2 anos em que fui diretor no Porto e em que, de facto, vivi o sonho de mudar o mundo, que a gente aos 31 anos tem o sonho de que pode mudar o mundo. Tirando esses primeiros 2 anos em que foi possível mudar imensas coisas, fazer uma ruptura geracional, criar rotinas que não existiam, e isso deu-me um gozo tremendo, foi um dos meus melhores momentos profissionais. Talvez o outro seja este, em que não faço parte de direção nenhuma, nem quero fazer, mas que me sinto muito, muito feliz com o trabalho que realizo. Nestes muitos anos de jornalismo, há alguma história singular de que se lembre? Histórias singulares são tantas, há muita coisa, boa e má. Singular, histórias engraçadas. Lembro de um jornal que fiz em Macau, em que não havia nem mesa, nem cadeira, nem microfone de lapela, nem textos de pivô na mão, nem escuta vídeo, nem escuta áudio. Você pergunta, e havia uma grande ventania à porta do Palácio do Governo, e eu tinha um microfone de bisnaga, portanto de banana, na mão, com cabo, que era a única maneira de se ouvir alguma coisa, e uma bola de vento, e uma folha de papel, que era a folha de rosto do alinhamento, ou seja, só tinha o nome das peças. E eu tinha que, a estes milhares de quilómetros de distância, em direto, apresentar um jornal inteiro. A verdade é, estou aí algumas pessoas, são ainda meus colegas hoje, o José Veste, que é aqui a realizadora, a Teresa Claro, que é a produtora, que estava lá comigo nessa altura, a fazer-me sinais com a mão, porque recebia a indicação de Lisboa, com um delay, a dizer, fala agora, e ela baixava o braço e eu começava a falar, mediante essa sinalética, e improvisava ali os pivôs todos num jornal, e a verdade é que o jornal se fez, e não terá corrido assim tão mal, porque a minha carreira não acabou ali. E entre esse e quando apareceu um gato durante o trio de ataque, qual é que foi melhor?
Não, foi muito mais difícil. A história de Macau, em Fátima, quando ia começar um jornal e deixei de ouvir completamente a regi e a televisão, a câmara embaciou e, portanto, não se lia ao teleponto, a câmara estava embaciada, a imagem estava mal e eu não sabia o que é que havia de fazer, só ouvi um bocadinho do genérico no ar, assim em fundo, e percebi que estava no ar e desatei a falar, terei falado aí uns 3 minutos até que a comunicação se repôs e alguém me disse, passa para ali, passa não sei para onde, eu passei a emissão para um colega em direto. Essas são difíceis. O gato teve graça, rimos-nos, ouvimos o barulho, não percebemos logo o que era, determinadamente viu-se um gato, eu creio que no ar não se viu, mas lá no estúdio percebeu-se que era o gato a correr pelo meio do cenário. É muito abordado na rua pelo público? Sim, mais até agora com a questão dos comentários do futebol. O futebol, de facto, em Portugal tem um peso, uma força incrível. Mas é muito engraçado que a abordagem é quase sempre muito simpática, muito positiva, muito positiva. É muito giro e acontece em Lisboa, e acontece no Porto, acontece nos sítios mais insuspeitos e há coisas muito engraçadas. São senhoras que vêm ter comigo e dizem, eu farto-me de ouvir falar de futebol porque o meu marido me obriga, por exemplo, que é uma coisa engraçadíssima. Tem sido um fenómeno muito giro a esse nível, mas normalmente as pessoas, aos apresentadores de telejornal, moderadores de debates, já tendem a ser simpáticas nesta abordagem. Mas no futebol também tem sido uma surpresa agradável. Nunca foi o contrário? Nunca houve relações com o público mais desagradáveis? Assim na rua que não me tem acontecido muito. É claro que há aquela coisa, só é pena ser deste clube ou daquele, e às vezes até se enganam, não é? Só é pena você não ser do meu e tal. Mas normalmente dizem isto até com este ar simpático. Não... Agora sim, também não vou aos estádios normalmente em dia de jogos, a não ser praticamente jogos da seleção, jogos europeus, jogos internacionais. Eu gosto de ver jogos internacionais e jogos da seleção. Jogos de campeonato, se tivesse que ir trabalhar, ia naturalmente, mas não tendo que ir trabalhar, evito, porque é evidente que a exposição pública pode fazer com que num cenário emotivo de um estádio as pessoas sejam mais deselegantes e eu sinceramente para isso já não estou para isso. Diga-me algo de si, de que gosto, que o particularize. Que eu gosto de mim como pessoa? Sim. Eu sou, se calhar às vezes exageradamente, mas gosto disso em mim. Sou preocupado com os outros. Eu não fico bem quando as pessoas de quem eu gosto não estão bem. E se perceber que pode depender de mim elas estarem um pouco melhor, eu faço o possível para ir ter com a pessoa, para telefonar à pessoa, para dar força a quem eu gosto e que não está num momento bom. E gosto disso em mim. Nesse sentido, eu sou às vezes um pouco egocêntrico, porque esta vida obriga-nos às vezes a termos que pensar muito em nós, no nosso trabalho e em cada momento às vezes quase a fazer uma seleção natural das coisas que é intuitiva, não é? Eu não me preocupar com algumas coisas que se calhar devia preocupar, mas que acabam por ser coisas menores perante a necessidade de responder a um desafio profissional. Mas apesar disso, de reconhecer que às vezes sou um pouco egocêntrico, depois tem o outro lado que eu acho que compensa este e que gosto particularmente em mim, que é esse, sobretudo das pessoas de quem eu gosto, eu cuido, eu preocupo-me. Às vezes preocupo-me exageradamente, sou capaz de ficar com um problema de consciência porque em determinado dia não telefonei, não respondi a uma chamada e não fui atencioso para... Costuma faltar-lhe esse tempo e essa disponibilidade? Não, acabo por arranjar. Por exemplo, chamadas que não atendo, mensagens a que não respondo. Pode demorar às vezes, porque acumulo umas quantas, e até o João sabe que isto é verdade o que eu estou a dizer, mas há um momento em que eu dificilmente aparecerá alguém que diga eu telefonei, eu falei contigo, eu tentei falar contigo e tu não me disseste nada. Pessoas que eu conheça necessariamente, mesmo conhecendo mal, é muito difícil que isso aconteça. É normal que aconteça com pessoas que eu não conheço lá nenhum e às vezes tentam falar comigo e por alguma impossibilidade. Mas tento ser atencioso com as pessoas, mesmo nessas abordagens na rua. Não tenho nada àquela capa do tipo de ter mania que é importante. Não. Tento ser o mais normal possível, também não aturando tudo o que me dizem. Quer dizer, não tenho que estar a aturar aqueles chatos que aparecem e querem falar connosco durante meia hora. Aí, se calhar, despacho como outra pessoa qualquer. Mas quando as coisas fazem sentido, eu preocupo muito com as pessoas. E há outra coisa já agora que me preocupa também e que é tratar as pessoas todas por igual. Eu, na RTP, seja no Porto, seja em Lisboa, eu cumprimento do segurança à entrada até ao presidente do Conselho de Administração. Para mim não distingo as pessoas em função daquilo que são. E tenho tido muitas agradáveis revelações, surpresas em alguns casos, da forma como depois um dia essas pessoas olham para mim já fora do espaço profissional. E uma coisa de que não gosto em si, que o particulariza da mesma forma, mas pela negativa? O lado intempestivo que eu tenho e que já fui corrigindo, a idade ajuda-nos a pensar mais vezes antes de falar, mas sou alguém que a quente é capaz de ser desagradável e deselegante, até às vezes também aí, se calhar até mais facilmente com pessoas de quem gosto.
Compenso aí com a capacidade que tenho de pedir desculpa se perceber que fui eu que errei. Felizmente é algo que me acontecia mais vezes e que hoje, isto deve ser mesmo da idade e de alguma maturidade que se adquire, já não me acontece tantas vezes. Mas também tem a ver com as funções. Quando nós estamos investidos de funções de mais responsabilidade coletiva, quando o nosso trabalho, direção, por exemplo, acaba por ter que responder por nós e pelos outros, é mais fácil nós vivermos essa tensão e termos reações mais intempestivas, mais duras. Quando a nossa responsabilidade é essencialmente sobre o nosso próprio trabalho, é-se menos assim e eu estou numa fase mais assim. Se pudesse conhecer o outro lado de alguém, de quem seria? Pá, tanta gente, olha, não sei, por exemplo, eu acho que para falar, por exemplo, da política, eu acho que quer José Sócrates, quer Pedro Passos Coelho, para pegarem dois, para ser aqui mais ou menos salomónico, são figuras das quais nós não conhecemos tudo. E era curioso perceber o outro lado. Eu não tenho, obviamente, intimidade nem com nenhum deles, nem nenhuma relação para lá da relação estritamente profissional e mesmo assim muito pontual, mas tenho curiosidade para saber até que ponto aqueles homens são, no lado B, aquilo que são na face visível. E é por aqui que ficamos hoje. Quero mais uma vez agradecer ao Carlos Daniel a disponibilidade, agradecer a quem nos ouviu. Na próxima semana haverá mais uma entrevista. Por hoje é tudo. Tenham uma excelente semana e até à próxima segunda-feira.